Aí eu não sei como o vovô veio para Maceió. Mas mas essa terra que vocês tinham ali na linha Esperança, Era essa aqui. tá. Já Já o vovô tinha a colônia dele aqui e a nossa era aqui. do Era lado. assim, sim. E Aqui era a do vovô e aqui era a nossa. e a A mãe, é, a mãe veio com a família deles de Montenegro. de Montenegro. É. Mas por que vieram de lá pra cá, será? Ah, não sei. Qual que era o nome do seu avô, vó? O nome do vovô que a senhora fala, qual, a senhora se lembra? Do vovô Saquini? É, Ai, nem me lembro se era. Não sei. Não me lembro. não se lembra mais. Não. Tá. Daí o seu pai, essa chácara ele ganhou Não, do o pai seu avô? comprou não sei de quem. Ele comprou as terras ali. É, porque naquele tempo não tinha escritura. E Sim. o falecido pai fiz o Neia fiz a escritura em 1061 e mentia para nós que não tinha escritura. E eu tenho os papéis aqui guardados. Então ele fez a escritura nos anos 60. E 61. para ele. Pra ele. Para a escritura ele só botou Pra ele. para ele. Ele passou eu, a Tita e o Joane por trás. Falecido ele, que já era morta, morreu com 18 anos. Quando a senhora era pequena, avó, antes do seu pai morrer, o que que, no que o seu pai trabalhava, avó? Ele tinha um lambique de cana, Alambique? Cachaça? é, E mais o que nas terras? açúcar e cachaça. Fazia peixinha, açúcar, Pra fazer pro consumo ou pra venda? pra Pra venda. venda. Só ia vender. É, Daí, ele fazia cachaça e era em barrica. Então, umas barricas grandes, como nem a casa que tu vende ovo, vende vinho? vinho naqueles As pipas? as pipinhas. Quando ele morreu, os cúfanos roubaram tudo, mamãe. Porque eles eram sócios. Os cúfanos com o falecido papai. E o pai foi estocando. Quando ele morreu, a mãe não se metia nos negócios do pai. E daí, a mãe ficou com a colônia que era do tio Joaninho, que era do falecido pai. E a mãe disse que o falecido pai, quando começou a vida, ele arrastava dormento pela barriga para pagar essas colônias que ele tinha. Quando seu pai morreu, a senhora tinha 5 anos. Não, 6. 6 anos. O pai foi matado dia 21 de novembro e eu fiz 7 anos em dia 24 de março. A senhora se lembra o ano que ele foi morto, vó? Não, Não. Mas dá pra nós diminuir a idade pelo ano dele que a gente acha, né? eu acho. Acho que sim. Dá pra nós saber. Daí, Eu não sei se não tem no registro de casamento. vó, quando... E os outros irmãos, certo, tinham que idade daí? A Titi eu acho que tinha 13 e o Neia 12. Ou 11. Não me lembro. E os outros eram mais novos daí? Não, a mais nova era eu. A senhora é a mais nova dos irmãos? Só o neném da casa. Tá. Depois da morte dele, vó, vocês vieram pra cidade ou continuaram lá? Nós ficamos lá na colônia. E como é que... Ficamos no mesmo lugar que o pai morava. E como é que foi a vida depois? Nossa Senhora. Mas foi inferno. Passamos. Que A todos mãe, a eram... coitada, ia na colônia, ia trabalhar na roça. A mãe plantava ervilha, lentilha, feijão, mandioca.
É lentilha, feijão, mandioca, batata doce. E a Titi tinha 13 anos, fazia horta. E cuidava de mim. O Neia ia lavrar. E o Johnny nem sei o que fazia, não me lembro. Todo mundo era pequeno. Tudo era pequeno. E daí, como é que foi acontecendo as perdas? Ai, não me lembro. A A mãe deixou na mão dos outros, sabe, governar. E cada um roubou um pouquinho. E foi se acabando E foi se acabando. tudo. Quando que a senhora teve seu primeiro emprego? Eu tinha 7 anos, mas casa de colono, numa mulher de colônia. Uhum. E daí eu fiquei trabalhando de empregada. Depois, quando eu tinha acho que 12 anos, eu fui trabalhar para a Iracema e o tio Paulo, que a Iracema era casada com o tio Paulo. Daí eu dei uma surra nela, Por quê? porque ela me chamou de bucho. E a sorte é que o tio Paulo era pobre, senão eles iam me processar. Ah, a senhora bateu na sua tia. É. Eu passei e disse bom dia para ela disse eu não digo bom dia para bucho. Porque foi assim, o tio Paulo quis matar o Alfredo Rado. E a Iracema, e eu trabalhava na casa da Iracema, né? Uhum. Era empregada da Iracema. E ela foi e disse assim, Lourdes, tu vai lá no Alfredo Rade, que era só atravessar o rio, a Sanguinha. E diga para o Alfredo Rade se cuidar. E não é que o Alfredo deu parte. E quando veio a intimação, veio uma intimação para mim também. Uhum. E o dia que eu surrei ela era num domingo. Acho que se eu tivesse pegado um pau, acho que eu tinha matado ela. Mas bateu feio, então. Nossa Senhora! Mas que idade a senhora tinha? Acho que tinha uns 15, E ela? 16 anos. Ela tinha acho que uns 28, 30. Daí eu passei por ela e disse bom dia. Daí ela ficou sabendo que eu ganhei a intimação. Uhum. Ela tirou o corpo dela fora, botou o meu Sim, na reta. pra senhora ficar de mal com seu tio ali. Claro, e com a minha avó e o meu avô. E eu passei por ela de manhã e disse bom dia. Ela disse que eu não digo bom dia para bucho. Eu fui para casa, a Titi morava com nós, né? E eu tinha muita regalia com a Titi. A Titi me tratava como fosse filha dela, né? Uhum. E eu cuidava das crianças dela. E ela ia na roça. E eu fui e disse para a Titi, Titi, eu passei pela Iracema hoje de manhã e ela me chamou de bucho. E hoje de tarde eu vou lá na tia Júlia, no tio Jacó. E a Titi disse, eu vou junto. E a Titi tinha a Lena, o Elias e estava grávida da Mila, eu acho. Ou tinha a Mila pequena, não me lembro mais. Essa é a mãe da Carmen que a senhora fala? É. Diz, eu vou junto contigo. Eu peguei uma das crianças no colo e ela pegou outra e foi. E eu estava sentada com a vovó, lado de fora da casa do tio Jacó. Uhum. E a Titi e a tia Júlia dentro de casa. E eu fui e disse assim para Titi, Titi, a Iracema vem subir. E vinha a Iracema, que era a minha tia, a Antoninha, que era a irmã dela, e as duas filhas dela. Ela tinha uma assim e uma de colo. E acho que tinha uns
8, mais ou menos. Meu Deus. E o tio Jacó tinha madeira, ele serrava a madeira. Uhum. Ele botava a madeira no estaleiro assim. Depois ele vinha serrava aqui, sabe? Sim. Ele fazia tábua, fazia caixão para morto. E tinha bastante. Parece que eu enxergo aquelas madeiras. Parece que eu enxergo A madeirinha? aquele estaleiro lá com aquelas madeiras, mas era tudo madeira grossa. E eu disse pra Tita, Iracema bem subindo. E eu tava sentada com a vovó no pátio da tia Júlia. E esse estaleiro ficava como daqui, eu acho que no copeiro, assim, da casa da tia Júlia. Perto? Bem pertinho. E eu passei e disse boa tarde para Antoninho, que era o irmão dela, né? Uhum. E ela tava com o nenê da Iracema no colo. E a Iracema foi e disse assim, e ela me respondeu, mas você dava bem. Só por causa daquele negócio que ela me fiz ir lá no Alfredo Rado e ganhei intimação lá de Calcondá. Aqueles limpar o pepino dela. E eu disse boa tarde para Antoninha. Ela foi e disse para Antoninha, não diz boa tarde para esses buchos. Nossa Senhora. Quando ela disse, eu ajuntei ela. Ajuntei duro bem em cima daquelas toras, sabe? E a guriazinha mais grande dela tinha uma mamadeira na mão, que era da pequena. Me jogou a mamadeira, veio assim em cima de mim, me jogou a mamadeira. Eu virei, mas dei um coiso no menino que joguei. Daí, a tia Júlia me escondeu. Daí a mãe tinha uma festa aqui em Marcelina, a mãe e o Adolfo foram pra casa. O Adolfo veio junto com a mãe na festa. E o Adolfo foi e disse assim pra mim. Chamou a tia Júlia e disse, a Lourdes está aí? E a mãe disse, a tia Júlia disse, tá escondida aqui. Porque daí a negada vieram tudo pra me pegar, né? E a tia Júlia e a comadre Elvira me esconderem dentro de um quarto. E o Adolfo foi e disse, que era o marido da Tita, né? Pai da Carmen. Foi e disse assim pra mim, vamos pra casa. Que em você ninguém bota a mão. E o Neia e o Johnny não estavam em casa. Estavam em um jogo. E a mãe foi e disse assim, não. Ela não vai pra casa porque vai dar morte. Uhum. E o tio Paulo desceu com um facão. Tava bêbado, né? E quando o tio Paulo passou pela casa da tia Júlia, assim que estava mais ou menos como daqui, na casa do Manuel, eu fui olhar na porta, assim, para ver onde é que ele ia. E a falecida vovó, a mãe da minha mãe, me deu um empurrão e me derrubou para fora. E disse assim, escapa, Lourdes, que ele vai te matar. O velho tio Baldo, que eu fiquei na casa do velho tio Baldo, então no outro dia. Eu tinha acho que mais de 15 anos, porque eu já trabalhava na fábrica. Daí eu fiquei lá na casa do tio Baldo e posei lá na casa do tio Baldo. Foi e disse assim, vem aqui, que aqui ninguém te bota a mão. E o tio Baldo tocava a gaita, né? Uhum. Era ele que tocava as gaitas nos bailes pra nós. E daí aquele tempo era assim, um baile hoje na casa do Henrique, outro sábado era na casa da Sabrina, no outro sábado era nos Ronque, outro sábado era na outra casa. Todo sábado tinha um bailinho.
Daí o tio Paulo acho que me procurou então, acho que umas 11 horas da noite. E o velho tio Baldo sentou na área E abriu a gaita. e tocava a gaita e cuidava do tio Paulo. Daí no outro dia de manhã o Adolfo veio com a panelinha minha e a panelinha dele. Eu trabalhava já na fábrica naquele tempo. Acho que eu tinha mais que de 15. Acho que eu tinha uns 17, por aí, não me lembro. Não sei, tem que estar na caderneta. A primeira caderneta que foi assinada foi na fábrica de licor. E daí o Adolfo veio com a panelinha e nós subimos. Daí de tarde, quando eu cheguei em casa, tinha uma intimação para mim vir na delegacia. Por conta que a E senhora daí, bateu na tu mulher. vê como eu fui burra. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. O delegado foi e disse assim para mim: eu não te deixo te processar, mas tu tem que ficar comigo. Burra, né? Eu disse: não quero. Mas mesmo assim era um abuso, né, vó? Porque, né? É. Se for parar pra pensar, se fosse nos dias de hoje, dava uma cadeia que tá louco. Claro. Que é pro delegado, Sim. né? Ele não podia dizer. Quando ele disse assim: eu não te deixo te processar, não mando esse papel no fórum, mas tu tem que ficar comigo. Eu limpo o teu nome, tu tem que O ficar era o dormir com a senhora. Eu não sei se ele era solteiro ou casado, mas ele só disse assim pra mim: eu limpo o teu nome, não deixo ir esse papel fora, mas tu tem que ficar comigo. Eu disse: eu não quero. Eu queria era bailar, sabe? Eu era nova. E era bonito, pelo menos, delegado? Era um moreno, não era feio. Não sei se ele era solteiro, se era casado, só ele me disse assim: eu limpo o teu nome, mas tu tem que ficar comigo. Eu disse: eu não quero. Ele disse: então vai-te embora. Me meteu no fórum. Daí a senhora foi pro fórum porque bateu nessa... Não, minha tia. Tá, e aí? Não deu nada porque o tio Paulo não tinha dinheiro para pagar advogado e eu também não tinha. Aí morreu por ali. Morreu Mas por ele ali. perseguiu depois ou não? Como é que... Na tempo. justiça não deu nada, mas... Ele me perseguiu Né? há um tempo. Depois uma irmã da Iracema ficou muito mal, morreu. Era mais velha que a Antoninha. E ela, antes de morrer, ela dizia: eu quero a Lourdes, eu quero a Lourdes, eu quero a Lourdes, eu quero a Lourdes. Que nós se dava bem, né? Daí a mãe foi e disse assim: tu tem que ir lá para ver. Não me lembro mais direito o nome dela. Porque se ela morrer, tu vai ficar com remorso. Eu disse: mas eu vou lá, Iracema tá lá, ela me pula lá dentro da casa, né? Nós iremos a casa do inferno na piscina. A mãe disse assim: eu vou junto. Não deixo. Daí quando eu cheguei lá, pedi para dona Augusta se eu podia entrar lá. Mas eu não sabia que a Iracema estava lá. Eu sabia que ela ia e cuidava da irmã dela. Sim. Daí eu pedi, Essa que a senhora foi ver era aquela mesma e era a irmã da minha tia. que se dava bem com a senhora. Sim, a outra também, a Antoninha também, toda ela nós se dava bem. Daí eu perguntei para dona Augusta: dona Augusta, eu posso... Eu acho que era... não era Vitória, era outro nome. Eu não me lembro mais o nome dela. Posso entrar lá porque ela está me chamando, quer me ver? Posso entrar lá? Ela disse: pode ir. Quando eu entrei no quarto, a Iracema estava lá. E avançou na senhora daí ou não? Não. Só disse pra mim assim: Lourdes,
Muito obrigado que tu veio aqui ver. Eu não me lembro mais o nome da casa que morou. Muito tempo, né? Uhum. Ah, vamos esquecer. Muito obrigado que tu veio aqui. Vamos esquecer o que passou e vamos se dar. Sempre nós se dava bem. E daí ficou por isso. Mas o tio Paulo muitas noites rodeou a nossa casa para não pegar. Eu não cuidava, a mãe que cuidava. Não, sim. E aqui, isso tudo a senhora, pedi que a senhora era solteira. Sim. Quando que a senhora casou? Eu não sei se eu tinha 20 ou 22. Oswaldo tinha 17 para 18. Ele não tinha nem sabido e mentiu. Não, mas ele é bem novo, então. Oswaldo era. Como é que a senhora conheceu ele? Num baile, Na, lá no Zuron. na casa dos Ron. E eu gostava de um rapazinho moreno que morava, chamava Ivo. Mas ele era meio moreno e a mãe não gostava de mim. Isso era muito forte na época. Nossa, nossa. Existia um racismo A forte. mãe era bem racista. A mãe é Titi também. Preto não tinha isso. Ah, não. Eu tinha um rapaz que morava em Maximiliano. Minha mãe falou com ele e nós estávamos sentados na área. Isso eu não acho que nunca mais vou esquecer. E eu fui e disse assim para ele, também não me lembro mais o nome dele. Mãe tá falando contigo, parece que tu tá dormindo. Minha mãe disse assim, tu já viu o nego dormir? Nego não dorme, nego cochila. Eu pedi pra morrer aquele dia. A mãe era fogo no louco. Papai não apareceu mais em casa. Mas quando foi o vô, porque era branco, foi mais aceito. Falei, vou. Quando a senhora conheceu o vô, Ah, porque ele era mais branco, foi mais aceito, né? claro. Mãe. Fez questão ou não? O Oswaldo foi tão desgraçado. Desde que eu conheci ele. A Adolfo fazia caipirinha pra eu tomar, né? Uhum. Oferecia pra ele e ele não tomava. Nós casamos em julho, por religioso. Mas namoraram quanto tempo antes de casar? Bem pouco tempo. Mas ele casou de menor? Pro civil nós casamos em janeiro, em fevereiro ele foi pro exército. Eu fiquei na casa do sogro. Lá eu comi o pão que o diabo amassou. Mas a sua mãe é a Ernestina, né? Hã? O nome da sua mãe era Ernestina, né? Ernestina Amália Ketzner. Tá. E ela era boa pra senhora? Não. Pra ti, tipo de varna, ela era muito boa, mas ela dava-lhe pau em nós. É. Ela não popava. Vocês aprontavam? Até que não. Mas se nós fazíamos alguma coisa, nós fomos roubar a melancia. Que Paulo chegou em casa e contou pro vovô que quem tava roubando as melancia eram nós 4, né? Tu vê que tempo que é. Que a falecida Irene era solteira ainda. E ela morreu com 18 anos. 18 para 19 anos. A mãe deu uma coisa. A mãe cortou. O pai tinha tirado folha de palmeira para dar para criação. A mãe foi lá, tirou o fio da folha de palmeira. Ela deu tanto na falecida Irene que o pai teve que gritar com ela: se tu não para de bater nossa guria, eu te mato. A Titi teve que lavar as costas para a falecida Irene. E eu dormia debaixo de uma mesa, a mãe veio e me deu 2 em mim.
E eu levantei a coberta assim para não. Mas o Ney, a Joana e a falecida. Tomaram um pau. Daí, dali um tempo. Mas vocês roubavam essas melancia direto ou... quando, quando nós podíamos, nós ia lá e roubava. Mas nós não estragava, nós ia lá e cada um Comia. tirava uma, né? Sim. E comia melancia. E depois ia nos E angazeiros. daí, mas esse tio Paulo que a senhora fala, isso aí é meio tranqueira, avó. Não, quando de solteiro, antes de eu nascer, ele morou com a mãe e o pai. Era bom. Se tornou tranqueira depois. Depois ele bebia, né? Depois que ele veio do exército, ele bebia. O álcool sempre foi um problema. Sempre foi. O falecido pai não fumava, não bebia. E o Joane e o Neia foram na casa do vovô. E daí o vovô chamou o pai lá e disse: as crianças estão roubando as minhas melancias. Aí chegou em casa e contou pra mãe, mas a mãe deu um pau. Um pau. Daí, o Neia e o Joane foram lá no vovô. A vovó estava na roça com o vovô, aqui, né? E tinha um tio que chamava Mário, que era casado com uma das filhas do vovô. O Ney e o Joane roubaram um pedacinho de fumo, umas paias e uma caixa de fósforo e esconderam debaixo de uma pedra. E né, que descobriram e contaram pra mãe. E o pau comeu, né? Nossa Senhora, o que a mãe furou o Joane e o Neia. Ai, que fase. Mas era boa a fase. Me diverti. Nós estamos avançando muito rápido. Me conta uma coisa antes de nós ir na casa do capitão. Como que a senhora conseguiu um emprego na fábrica de licor? O Adolfo. O Adolfo era. Porque na fábrica de licor, quem trabalhava, essa fábrica era do falecido Enger, do dentista. Como é que era o nome do dentista, meu Deus? Esse dentista tinha um cinema, ali onde que é o Acimal? Acimal. Tinha uma filha que chamava... O velho Lindolfo tinha 2 filhos, um era Ivo, o outro era Lindolfo. E uma das gurias que trabalhava no escritório, as duas falavam em alemão e o Adolfo falava em alemão. E daí o Adolfo fazia as bebidas nos garrafão grandes assim. E eu enchia os litros. Mas tinha que ser assim, sabe? Botava os litros em cima da mesa. Tinha que ser E eu tinha pegado tanta prática de encher que eu enchia certinho, assim, sabe? Parelhinho. Uhum. E um dia eu quebrei um garrafão cheio. Mas a velha não falava em brasileiro, só alemão. Mas ela me xingou. Que nós era, eu acho que em 12 gurias que trabalhava lá. E ganhava... Daí o Adolfo veio e disse pra ela, em alemão: quanto tempo que ela tá trabalhando, enchendo litro, E nunca quebrou. e nunca ela quebrou um garrafão. E ainda deu para aproveitar um pouco da bebida, né? Porque eu não quebrei, eu tirei uma lasca como fosse, isso aqui fosse o garrafão, eu tirei uma lasca aqui, Uhum. o resto ficou dentro. Daí, eu quando casei, eu estava trabalhando nessa fábrica. Eu saí porque o Oswaldo não deixou. Não deixou a senhora trabalhar lá. Nós casamos dia 24 de julho, eu acho.
o dia 20 de julho no padre, na igreja, né? E ele disse, de hoje em diante tu não trabalha mais na fábrica. Eu teve que ir lá, sair da fábrica, perdi aquele ano de não dava quase nada, mas era dinheiro aquele tempo. E quando foi dia 20, fazia 2 dias que nós éramos casados, Henrique do céu. Ele veio bêbado pra casa. Vomitou em tudo. E daí quando foi para ir pro exército, como ele era casado já comigo, ele disse, vamos casar no civil. Daí em janeiro nós casamos em fevereiro, março, no início de março, não me lembro. Ele foi pro exército. Aí a senhora casou, ele ficou 1 ano no exército. 13 meses. 13 meses. Não veio nenhum dia para casa. E o primeiro tempo que ele foi pro exército, ele escrevia. E daí, quando ele foi para ir pro exército, ele disse assim pro sogro: pai, eu vou pro exército, vocês ficam com a Lourdes aqui? E ele disse que sim. E tinha um irmão da sogra que morava junto com os velhos lá, que foi padrinho do meu casamento, tal de Floriano. Daí, no dia que o Osvaldo foi pro exército, o velho veio junto na cidade, né? Daí, ele chegou bêbado em casa e disse assim: quando foi para casar, não me pediram licença. Agora ficou aqui para me dar de comer. Daí o padre Floriano foi e disse: olha, cunhado, o Júnior, quando foi pro exército, ele te pediu se a Lourdes podia ficar aqui. Tu disse que sim. Se é pra você maltratar ela, eu vou pegar ela e vou levar lá na mãe dela. Daí, nossa, mas o velho era ruim. De som não era tanto, mas de bêbado. E aí vem uma questão. Depois que a senhora casou... Desde o começo. Tá. Não só pra mim, como pra todo mundo. Era mas a pergunta que eu faço, porque daí a gente sabe de tudo. Daí, nós fomos morar com o sogro. Uhum. Eu fiquei e ele foi. O sogro chegou a mandar um cara me cantar. E eu, porque eles foram numa festa e me convidaram para ir junto, eu disse, eu não vou. Fiquei eu e o Hermes em casa, né, que era irmão do sogro, do Osvaldo. É vivo esse ainda, mano? Não, morreu antes do Osvaldo. Ih, tempo antes. Acho que uns 10 anos antes que casou. Mas ele era muito bom para mim. Casou com uma preta, bem pretinha. Fiquei eu e o Hermes em casa e eu fui e disse pro Hermes: Hermes, eu vou lá na Dona Maria. Essa Dona Maria era mulher de um italiano que tinha lá. E ele disse, eu vou jogar bola com os... Daí os filhos do Zuron que foram lá jogar bola com eles, né? Com o Hermes. E eu, quando saí de dentro de casa, eu vi que tinha uma galinha na horta. Eu fui tocar a galinha. E esse nene Lazarinho veio de atrás de mim e me cantou. Quando o sogro e a sogra chegaram, eu disse, fulano, mas eu vi o sogro falando com ele, de manhã, né, quando eles forem na festa. Vou em Marcelina, vou dar parte do Nenê Lazarinho, porque ele veio aqui e faltou de respeito comigo. E o sogro disse, tu vai dar parte dele o dia que tu tem a tua casa. Daí eu fiquei quieta, né, porque
Tava morando ali com ele. De favor. É. No aniversário da mãe, Neia deu uma galinha, outro deu arroz, outro deu um garrafão de vinho, se juntaram. O Adolfo e o Ney e o Joane e a Tita fazer uma festa pra mãe. Eles não me deixaram vir, eu quase morri chorando que devia ter dado. Bom, mas e a vida foi sendo uma desgraça? Uma desgraça desde o dia que eu casei. Foi se tornando um inferno. 2 dias, mais ou menos, aí ele começou a beber e puxar. Daí, só com uma pergunta, o vô, ele era violento só quando bebia ou não? Mas era quando bebia. Mas quando não bebia, era mais ou menos ou não prestava? Tinha dias que era o demônio. Mesmo são. Mesmo som. Daí quando ele veio do exército, nós estávamos jantando e ele disse pra mim assim, tudo bem aí? Esse tempo que eu estava fora, tudo bem? Eu contei pra ele do Nene Lazarim. E ele disse, por que tu não deu parte? Tu tava gostando. Ele veio por cima de mim, né? Tu tava gostando dele vir te cantar? E a senhora falou. E eu disse assim, pergunta pro teu pai. O teu pai que disse assim pra mim que eu desse parte do Nene Lazarinho o dia que eu tivesse Minha casa. minha casa. Daí o Oswaldo se incomodou com o sogro. Daí eu disse pra ele, se tu quiser continuar a viver comigo, ou saímos daqui, O casamento acaba. ou senão o casamento acaba. Daí nós íamos morar numa casa do falecido Antoniassi. Lá o Oswaldo arrumou uma amante. Deus o vive. E foi sendo assim. Eu tomava tapa na cara, eu apanhei de cinta. Ele me dava dedaga. Aquele tempo, se a mulher deixava do marido, era puta. Uhum. Mulher não... Eu fui num promotor lá em Irixim, isso. Quando eu morava no Porão do se termina. Com uma vista assim, ó. E ele foi, o promotor foi e disse assim pra mim, que isso na cara? Eu disse, meu marido me deu um soco. Sabe o que ele me disse? Se tu tivesse cuidado da tua obrigação, ele não perguntou por que nem nada. Só lhe disse assim. A culpada foi a senhora de ter apanhado. Se tu tivesse cuidado, feito a tua obrigação, eu tinha te batido. Nunca mais fui. No promotor. Nunca. E quando que a senhora teve a decisão de fazer o desquite, né? Não tinha o divórcio, né? Aqui, Já aqui, né? e se não fosse o teu pai, ele tinha me matado. Né? Porque veio, eu tinha comprado um caminhão de lenha dos Crumenal. Mas era lenha comprida, sabe? Uhum. Tu se lembra que eu tinha comprado uma caminhonada, vocês faziam pouco tempo que estavam morando aqui. Eu tinha comprado uma caminhonada de lenha dos Crumenal. Vocês estavam sentados debaixo do pé de morango, de abacate, Tá, manga. de manga. E ele disse, Quem, vô? ela, Oswaldo. Ah. E ele disse assim, veio bêbado e disse assim pra mim, você e a Rosane estavam sentados debaixo do pé de manga e eu estava empilhando uma lenha ali que o Neia veio cerar elas pra mim. E ele disse, essa vagabunda dessa puta. E eu peguei uma ripa, mas comprida, tinha uma ponta.
Eu dei uma ripada, peguei aquela ripa, entrou assim e saiu assim. A Rosane que. Você lembra? E a Rosane que cuidou daquela ferida. Mas se eu tivesse dado no coração, eu tinha matado ele. É meio ruimzinho. Daí ele veio, o facão, e eu tava com chinelo de dedo, e uma ripa entrou assim e saiu aqui, eu não podia nem tirar o chinelo e nem tirar o pé. Lembra? E daí ele veio para me dar de facão e o Luciano gritou com ele. Disse, vamos parar com isso. Daí ele parou. Daí a Rosane que Quando eu cuidou vim, dele. Henrique, a primeira vez aqui na avó, a avó tinha uma máquina de lavar. Ele não deixava a avó instalar. Que pra ele. Ele era o demônio em pessoa, tinha que Henrique. lavar a roupa na mão. Na mão. Na mão. Henrique eu lavava pro Félix, pro Carlos e pro Tiles. Mulher. O Tiles eu lavava até depois de casado, porque o Tiles morava na colônia e trabalhava na farmácia Cavassol, né? Porque a avó sempre tinha dinheiro. A avó dizia assim, vamos fazer uma carne. Tá. Daí eu fui vir uma vez e fui essa Ele não carne. deixava nós nem comer. E eu fui essa carne, vim trazendo um barranco pra baixo. E ele disse, vou jogar tudo lá embaixo, né? E eu também não sou meu irmão, eu disse pra ele, e o senhor vai também com essa carne. Aí E ele foi te pra- respeitava, pai? Sim, respeitava, só que ele tava bêbado ele resmungava. E Mas falava nunca- mal. Mas nunca. Não, e o pai não dava bola pra ele também, né? E aquela época tu era mais novo. Sim, ele não dava bola muito, mas quando ele tava bêbado ele chamava filho da puta, vagabundo. Corno. Então ele... Mas assim, são Era o demônio. pra mim, não. Daí quando chegou. Ah, eu também não ficava quieta. É? Eu não dava muita Eu risada. ficava das vezes até 1h30, 2 horas da manhã passando roupa, porque eu tinha roupa do Carlos, do Félix e do Tiles. Ele levantava, dava uma coisa, e isso não tinha ferro elétrico, era em cima do fogão, a lenha. Ele levantava bêbado lá da cama, chegava, dava uma coisa assim na cadeira, aquelas roupas voavam. O dia mais feliz da minha vida foi quando ele morreu. Cheguei a chorar de alegria aquele dia. Então ele foi. Eu sofri, mas credo. Eu fiz. Daí ele me maltratou muito porque eu não tinha filho, né? Daí o doutor Reno me fez a cirurgia na barriga da apendicite, estava estourando. E disse assim pra mim, bem logo tu tem que fazer outra. Acho que fazia uns 4 meses que eu tinha feito essa cirurgia. Eu teve que ir de volta no doutor Reno. E depois a pesada foi crescendo, as pesadas começaram a focar de pau. É. Ela era ruim também. Ele era ruim. O Dudu, velho, fofava ele. O Dudu O Adriano até que não era tirou tanto. carinho. O Adriano. E com o Adriano gritava com ele, ele abaixava. Mas o Dudu não tinha muita O Dudu um paciência. dia deu uma vassourada na cabeça. Ele veio com um pau de espicha-massa, mas não era assim, de cabo, sabe? Ele se escondia aqui, Henrique, ó. É, Ele era traiçoeiro, velho. era traiçoeiro. Eu me cuidava dele, né? Ah, Eu nunca dei as costas pra ele. ele Eu botou sabia já. machado ali fora um dia para me dar uma machadada e eu não vi. Porque eu estava sentada aqui, a sogra lá e a sogra viu. E depois eu não me Quando metia ele mais. entrou, essa sogra deu uma lata. Nós tinha um copo de lata, sabe? De azeite. Era caneco de azeite. Naquele tempo vinha em lata o azeite. E quando a sogra viu que ele ia me dar uma machadada, a sogra jogou aquela lata na cara dele. Daí ela levantou. Quando ela chegou ali no portão, ela disse, essa é a última vez que eu venho na tua casa comer. Nunca mais eu deve. E essa sogra era boa pra senhora? Ou mais ou menos? Nem boa nem ruim. Mas o velho, o seu sogro era pior. Sogro era ruim. Foi uma geração, né? Aí, né? Daí o doutor, porque o sogro foi e disse assim pro Oswaldo, um dia debaixo de um pé de amoreira. A vaca, quando não presta, a gente vende ou troca por outra. Porque eu não tinha filho, né?
Daí, quando eu voltei no doutor Reno lá, porque veio as minhas menstruações e veio e não parou mais. Eu fiquei magra. Daí a comadre Sabina disse, Lourdes, vamos no médico. Eu vou junto contigo. Daí o doutor Vieira disse pra mim assim, eu não te dou nenhum remédio. Porque se eu te dou, eu te mato. Eu te avisei que tu tinha que fazer uma cirurgia. Daí o doutor Túlio Massinhão me fez essa operação. Tu tem que fazer uma cirurgia. Ele me fez 4 injeções dentro do útero. Pela vagina. E me operou de novo. Dali 30 dias, ele botou um aparelho porque me apodreceu um ovário. Porque o doutor Reno furou um quisto que eu tinha em cima do ovário. E apodreceu aquele ovário. E a senhora teve que fazer a cirurgia para arrancar. Para tirar aquele ovário fora. Daí o doutor Túlio foi e disse assim, olha, seu Osvaldo, a dona Lourdes não vai ter muitos filhos. Ela vai ter só 2 filhos. Porque ele já tinha feito injeção no útero, tirado radiografia e operado e tudo. Ele sabia, né? Diz agora, você tem que fazer um exame. Daí ele disse, doutor, eu não posso ter filho. Ele sabia que ele era estéril? Ele sabia, e eu não sabia. Era meu café de manhã, era meu almoço de meio-dia, era a janta de noite que eu recebia aqui. Vaca, quando não presta, a gente vende ou troca por outra. Daí, vó, a vida foi passando. Aí, mesmo quando a senhora quis se separar dele, então já era nessa época mais moderna agora. Já estava aqui, morando aqui. O pai já estava com a mãe? Né? Sim. Mas foi ali por 2003, 2000, por aí? Eles não tinham... Eu era nascido? Você sabe que agora eu sou camisa 7. Ainda não? Só a Bina, eu acho. Não, nem a Bina. Então era em... Eu acho que a Bina já, não me lembro. Porque a Bina veio junto. Então era ali por 90... Eu nasci em 99. Não. Eu não era nascido, então. Eu sei que daí eu tinha a mãe junto. Eu comprei a casa da mãe. Eu tinha só 500 pila naquele tempo, mas era dinheiro, né? Era dinheiro, mas era uma pobreza também, né, vó? Deus. A gente vê pelas fotos, era uma miséria. Era. Deus o livre, Henrique. Ou era uma pobreza porque era pouca gente que trabalhava? Tu vê ou era o dinheiro? Tu vê o salário da mãe, quando ela veio morar comigo, era 5 pila. E nós fazíamos um rancho com o dinheiro da mãe. Eu trabalhava por dia. Né? É. Ó, os piá viram quantas vezes a senhora apanha do vô? Meu Deus! Né? E daí depois ele pegou um rolo de fazer massa, assim. E veio o Dudu, era magrinho. Não poderia te dizer. Não me lembro mais que tamanho que ele tinha. E o Dudu veio e ele disse, eu vou te matar, desgraçado. Ele sempre dizia, quando tu morrer eu quero cortar a tua cabeça, eu quero jogar bola. Daí ele foi e disse assim, eu vou te matar. E o Dudu foi e disse pra ele, na mãe, tu não bota as mãos. Ele disse pro Dudu, sai da frente, senão eu te dou uma paulada.
O Dudu pegou dessas vassouras que tem ali e achou a cabeça dele. Mas deu um corte na cabeça. Tudo pra cachaça. O vô sobe Só, só pra cachaça. só 20 anos ele não soube o que foi comprar. Daí nós se separamos, ele me tirou o fogão, que fui eu que comprei um fogão a gás. Uma cama vestida, mais o lençol da cama de solteiro. Uma caixa do tamanho do sofá, assim, de ferramenta. E o fogão ele nem chegou a tirar dentro de casa, ele trocou Por bebida. por bebida. E foi morar com a sogra. Fazia 4 anos que eu estava morando com a sogra, quando eu quebrei o braço. Eu acho que eu quebrei o braço. Isso é certo que em 50 anos? Daí nessa época? 60? Mais ou menos. Eu acho que foi. Tem que olhar na minha caderneta porque tá marcado. Quando eu quebrei o braço. Viemos morar aqui em novembro. Eu tive que fazer outra cirurgia. Ele nunca foi no hospital me dar um copo d'água. Quando me deu o tifo, eu fiquei 16 dias no hospital. Ele chegava na janela assim, lá do hospital de caridade em Erechim, aquele tempo. No hospital de caridade. Ele olhava assim e dizia assim para mim: não morreu ainda? E virava as costas e ia embora. Ai, gente, credo, eu não gosto nem de me lembrar o que eu passei. Daí, E O Dudu. ele era polaco, vô. ele era E a senhora italiana. eu italiana e alemã junto. A mãe era alemã e o pai italiano. E o Dudu deu aquela paulada nele e sangrou, sabe? Uhum. E quando ele ia saindo assim, o Dudu com os 2 pés deu um assim que jogou ele lá embaixo. Daí o Adriano xingou o Dudu. Daí ele foi, nós se separamos, ele foi morar lá com a sogra. Daí tem uma juíza, magrinha, mas menos do que. Tinha um corpo da Sabrina, mas bem pequenininha ela era. Ruim. Daí eu já estava aposentada. Eu me aposentei com 60 anos. Eu já estava aposentada e eu estava andando com o Carlos. Então a senhora se desquitou do vô, Nós não se Sim. desquitemos. mas foi quando se separaram foi depois de 60 anos. Quantos anos de casado a senhora ficou? Acho que uns 50 E nesse inferno. nesse inferno. Que não dava para se separar, porque a mulher era puta. Tu não tinha voz ativa em nada, Henrique. Ser mulher e ser bicho era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Daí quando o doutor Túlio disse para ele: agora é tua vez de fazer um exame, ele foi e disse assim: doutor, eu não posso ter filho. Daí quando ele falava, eu dizia, eu era o café dele também, sabe? Uhum. Eu dizia, me dizia que vaca não, quando não prestava, se vendia, eu trocava por outra. Agora boi também é assim. Boi, quando não presta, a gente vende, troca por outra. E a senhora foi criando ódio por ele, vô. Deus me livre. Ódio mais eu criei aqui nessa casa. É. Eu criei tanto ódio dele, Henrique. Elevador sempre vazio. Nossa Senhora, A reunião Nossa Senhora. virou um e-mail. A Rosane, eu acho que tinha uns 9 anos. Ela ganhou uma jara muito bonita da irmã da Dona Cleia, maior do Félix. E ela foi e disse: mãe, não bota chá dentro dessa jara. Bota essa água, porque era uma jara muito bonita. Ele não pegou a jara, não quebrou na cabeça da Rosane. Daí se separamos e foi morar lá em cima. Quando foi um dia realmente uma ação para mim.
Daí nos domingos, ou eu ia cozinhar na casa do promotor ajudar. Num domingo, no outro domingo eu ia na casa da dona Cleia do Félix. No outro domingo, se eu não, deles dois não precisava, eu ia na casa do juiz. Daí, quando o José matou o Leopoldo, o Oswaldo saiu na janela e disse assim, quando ele, os polícias, que a porta estava fechada: quem foi que matou o Leopoldo? Eu. Aí, Rick, Piorou. eu e a Rosane, fomos um dia lá no seminário comprar uma galinha para assar e levar, e não podia tirar a ponta da asa para nós comer. Parar pra ele. Só para ele. Quando eu ia trabalhar lá no Félix, que lá não tinha se separado, ou senão no promotor ou no juiz, a dona Cleia ela assava uma galinha para ela assava uma para mim. Uhum. Eu trazia para casa, ele dizia: tu ganhou do teu amante? Se ela fazia uma massa, era um pacote para ela e um pacote para mim. Dona Cleia. Por isso que eu quero muito ver ela e o Félix. Daí, me deram em parte e eu fui. A juíza me disse tanto, ele me chamou de egoísta, provalicida, porque eu estava aposentada e trabalhando, né? Uhum. E ele só bebendo. Que eu tinha que trazer ele para casa porque ele estava jogado. Eu disse: eu posso levar ele para casa. Mas na minha cama ele não dorme mais. Daí ele foi dormir ali naquela peça ali. E quando morreu, eu estava lá com a tua mãe. E eu não fui nem ver ele lá no hospital. E no dia que morreu, chorei de alegria. Porque foi o dia mais feliz da minha vida. Daí, a partir disso aí, dá pra falar que a senhora começou a ter uma vida melhor. Claro. Foi Quando nós compramos essa casa, era minha e dele, né? Uhum. Eu disse para ele, naquele tempo eu trabalhava no Capitão. Eu disse para ele: eu pago um mês e tu paga um mês. E ele trabalhava no churrascaria do... Como é que era o nome daquele homem, Dudu? Aquele que tinha churrascaria ali na frente do falecido Brusque. Pai daquela... Profilhando? É, Não, mas não sei. não me lembro mais agora do soco o nome do velho. Eu não sabia como é que ele lidava com o banco, eu não lidava com o banco, era só ele. Eu dava o dinheiro para ele pagar a prestação da um mês, eu dava um mês, era para ele dar, né? Ele bebia o dele, bebia o meu, comia lá e eu tinha que me virar. Quando eu vi o negro que cobrava as prestações da casa, chegou e entrou dentro e disse para mim assim: a casa de vocês vai entrar no juiz, vocês vão ter que sair daqui. Eu disse: mas por quê? Porque eu pedia para ele os recibos, né? Ele dizia para mim que o banco não dava recibo, que ficava no banco. Ele disse: vocês estão atrasados 6 meses aqui, não pagaram um mês de prestação.
Daí eu fui lá na linha Esperança, pedi dinheiro para a mãe e para o tio Julieto. Pedi emprestado para o velho Trintrine para dar para o nego aquele. Ele vinha fazer cobrança. Daí ele disse para mim assim, e a senhora confia em mim? Eu disse, se eu não confiasse, eu não estava te dando dinheiro para ti. Eu confio em você. Daí eu paguei aqueles 6 meses, mas eu tinha que devolver para a mãe com o tio Julieta. Quando foi um dia, eu vinha vindo para casa, ele estava fechando um negócio com um cego que morava ali embaixo. Mas fiz o cego assim, e tinha só uns olhos. Se mandando aqui. Daí o promotor, ainda que o promotor foi meu a favor, porque ele vinha aqui me chamar para mim ajudar na casa deles, ajudar a mulher dele a fazer comida. Foi e disse assim, porque eu disse que eu não queria mais ele aqui dentro. Eu não tinha nem dinheiro para comprar, não me sobrava dinheiro para mim para comprar fechador de porta. Daí eu disse na minha cama, ele não deita mais. Ele consumiu com bastante papel meu, os dele. O registro de casamento nosso, acho que já fazia uns 8 meses que ele era morto, quando eu achei dentro de uma fresta. Daí o promotor foi e disse assim para a juíza, na casa da dona Lourdes tem 2 portões. Já que ela vai deixar ele dormir naquela peça que ela tem lá atrás, que eu tinha feito para a mãe não quis morar comigo aqui dentro. A senhora sai por um portão, dona Lourdes e eles têm que sair por outro. Eu ia trabalhar, ele vinha aqui dentro, comia o que eu tinha e fazia beber. Daí quando ele morreu, Ele a senhora morava, ficou com dívida ainda, né? Depois a senhora descobriu, essa eu me lembro, a senhora descobriu que tinha uma dívida, ele deixou a dívida, né? daí eu e o Adriano fomos na livraria, tiramos a conta que lá no banco, o cara me encheu. O Adriano quis furar o cara lá dentro do banco, porque ele não podia me cobrar no meio de gente, né? Uhum. E disse pra mim assim que eu era obrigada a pagar, mas naquele tempo 400 conto era dinheiro, ó. Daí viemos ali na livraria, eu com atestado de óbito, nem sei onde é que foi aquele atestado de óbito. Daí o Carlos disse assim pra mim, dona Lourdes e o Félix, a senhora vai, pega um atestado de óbito e vai ali no banco, como eu e o Adriano, que o Dudu era pequeno. Fomos lá, o Adriano já era grande. O Dudu também acho que estava no colégio, nem me lembro. Levemos, ele dizia, vai lá e fala com o gerente do banco e diz que tu não estava mais vivendo com ele e ele fez essa conta e tu não vai pagar. E dá o atestado de óbito. Eles que vão lá no cemitério cobrar. E eu fiz. Como? Daí eles não me cobraram mais. Mas ele incomodou, né, Dudu? Não foi pouco que é umas pipoca, Dudu. Hã? Foi tu? E daí, aí a vida começou a dar uma melhorada. Dá pra dizer que melhorou? Daí eu ia. E aí ele trabalhava no Carlos de manhã.
quando era 11h30, se tinha que ir em Erechim, ele me soltava às 11h30, me dava o dinheiro, eu ia em Erechim, ia no Banco do Brasil, e em outros 2 bancos que eu nem me lembro mais, pagar as contas e receber por casa. A primeira vez eu dei, o que sobrou da viagem, eu dei pro Carlos, a segunda vez eu comi em sorvete. Tava certo? Daí, o Chavinha, antes dele morrer, 2 anos antes, 2 anos e meio, o Carlos foi lá e me perguntou pra mim, Dona Lourdes, Oswaldo tá pagando INPS? Eu disse, eu acho que não sei. Daí ele foi lá e falou com o Chavinha veio lá na farmácia e disse assim pra mim, olha, Dona Lourdes, se o Oswaldo não tem INPS e ele ficar doente, a senhora vai ter que pagar todas as despesas dele, porque a senhora é aposentada e está trabalhando, ganhando, eu ganhava bem, eu ganhava o salário do Carlos das 8 às meio-dia. Eu ganhava bem do Carlos. Até quando eu parei de trabalhar, eu ganhava isso. Daí eu Chavinha mandou eu na livraria pegar o carnê. Eu paguei um mês e vim e disse assim para ele, ó, eu vou te dar o carnê, tu guarda, todos os meses eu te dou o dinheiro e tu vai lá e paga o INPS. Ele consumiu com o carnê. Quando fazia uns 4, 5 meses, o Carlos me perguntou, Dona Luz, a senhora está pagando o INPS posado? Eu disse, não, ele consumiu com o carnê, não tenho mais carnê. Ele voltou lá e falou com o Chavinha. O Chavinha foi, eu devo isso para eles. Por isso que eu não gosto que falem do Carlos e do Ferro. Daí o Carlos foi e disse para mim, veio o Chavinha de novo lá. Dona Lourdes, se ele ficar doente, a senhora vai ter que pagar todas as despesas dele, porque ele já não tem mais INPS. Daí o Carlos disse assim, vamos fazer assim, paga o INPS e deixa os carnê aqui para mim, que eu guardo para a senhora. Todos os meses, quando a senhora vai, eu lhe dou o carnê para a senhora pagar. Dizemos assim, até quando ele morreu. E aí depois que ele morreu, como é que a senhora se sentiu? Feliz? Dormia descansada. Porque o dia que ele vinha bêbado, ele dizia, puta vagabunda. Eu fui abrir aquela janela, porque era só a janela pequenininha. O Jair veio botar uma janela de madeira ali. Esse Jair aguentou de guampudo, corno, vagabundo. Ele deu uma pedra. O Jair tinha botado a janela assim, bem certinho assim, era só pra massa firmar ali pra ele terminar, né? Ele me jogou uma pedra, eu caí fora da pedra, deu na janela assim, que tirou tudo do lugar. Daí o Jair não quis, veio arrumar de tarde, que ele não estava em casa. Arrumou e disse, ó, dona Rosa aqui. O Jair nem no, e aí ele não foi nem no inteiro dele. Daí, depois que ele morreu, qual foi as coisas que a senhora fez assim? Terminei de pagar a sua casa e criei o Dudu e o Iri e o Adriano. E a minha vida foi melhorando. Podia dormir em paz, Podia dormir em paz. não tinha mais ninguém bêbado incomodando. Né? A mãe também aguentou dele, meu Deus. Véia podre. Enquanto a senhora, do tempo que a senhora se juntou até ele morrer, foi um caos. Nossa Senhora.
E como é que é? E agora, pra deixar a senhora assistir o jogo, que já tá 3-1 ali. Falei que tá ganhando. Os de vermelho. De virada. Daí. E naquela época lá, então, mulher. Porque quem julgou foi uma juíza, né? Aqui foi. E o Justinho era um homem. Eu acho que ele tinha brigado com a mulher, porque ele disse que. Quando você termina disso, você vai lá e dá parte dele, vai no juiz, vai no promotor. Daí nós fomos lá e ele disse, que foi isso na tua cara? Eu disse um soco do meu marido. Ele disse, se tu tivesse cuidado da tua obrigação, eu não tinha te batido. Viremos as costas e fomos embora. E também eu disse, nunca mais. Podia me bater que eu nem. Show. Mas eu apanhei de zaga, eu apanhei de cinto, eu apanhei de facão. Mas ele morreu. Ele morreu, eu fiquei. Ele dizia assim, o dia que tu morrer, velho, quero cortar tua cabeça, quero jogar futebol. Um dia eu disse pra ele, e quando tu morrer, eu quero pegar tuas canelas, quero tirar a laranja. Nem pra isso não deu. Ia dar puta. Que coisa de louco. Mas não fui cuidar dele. Ele também não me cuidou. Tá certo. A Marlisa, eu fiz uma operação aqui, ó. Uhum. Eu vim desde Erechim, deitada no colo dela. O Carlos me levou, me esperou fazer a cirurgia. E eu passei mal, né? Eu vim deitada no colo da Marlisa. E ela vinha todo dia fazer curativo em mim. E o velho bebendo. Nem queria saber se eu tava fazendo curativo ou não tava.